Bom, apesar de música ser considerado arte, o mercado musical, por sua vez, não é tão altruísta e legal assim, carinhoso com o mundo, né? E boa parte das músicas que você ouve, se não a maioria delas, a maioria das partes no caso, são pensadas para ganhar dinheiro e não necessariamente pensadas para contar a história ou passar o sentimento que o artista quer que você sinta. E hoje eu resolvi trazer aqui pra gente conversar justamente esse assunto. Quanto que do artista tem ali nos CDs que a gente ouve, na versão final do álbum que a gente escuta. Porque a história que eu quero contar para você hoje é justamente sobre o álbum que o Dream Theater não lançou. Sobre o álbum que era para ser um CD duplo, que era para ser um CD complexo, com mais de 1 hora e meia ali de conteúdo, e a gravadora simplesmente podou os caras, falou que não tinham verba e que não iam fazer um CD nesse sentido. Se você não sabia dessa história, ou se você simplesmente quer entender um pouco mais sobre o mercado musical, até porque recentemente a gente teve aí o boom de músicas de inteligência artificial e algumas empresas ganhando muito dinheiro e o assunto ficando um pouco controverso porque o que importa é que a música seja o que eu gosto de ouvir e isso meio que fode todo o sistema, então vamos trocar esse papo aí. Pra você que não me conhece, muito prazer, eu sou o Pedro, nesse canal aqui a gente fala sobre música, guitarra, metal e guitarra e efeitos e plugins, então se você tem interesse por esses assuntos, não só para aprender sobre o mundo mais tecnológico da guitarra, mas também sobre história de metal e trocar um papo e resenha sobre esse universo, se inscreva aí no canal, considere se inscrever, ative o sininho, deixa um like para ajudar este humilde criador de conteúdo que vos fala, porque dá um certo trabalho fazer esse vídeo, e seria muito legal que você deixasse um like aqui e se inscrevesse pra gente bater a meta aí de inscritos, para esse vídeo chegar em mais pessoas e a gente conseguir criar uma comunidade aí que troca uma resenha, que conversa de um jeito mais tranquilo, de um jeito mais legal. Eu não sei porque eu tô olhando pra ele, desculpa. Bom, o álbum que eu tô me referindo aqui nesse vídeo é o Falling Infinity lá do Dream Theater, lá dos anos 90. Né, da primeira leva ali de álbuns do Dream Theater. Eu já vou aqui abrir um parênteses que enquanto eu estava pesquisando e lendo mais sobre o assunto e roteirizando esse vídeo aqui, eu descobri que o Dream Theater lançou as músicas que não foram para a versão final do álbum, que eu já vou explicar o contexto. Eles lançaram essa demo, eles deixaram pública essa demo. Então no seu Spotify, no seu YouTube Music, no seu Deezer, provavelmente você vai achar lá essa demo como Lost Not Archives do Falling into Infinity Demos. Lá tem tanto uma versão prévia da Metropolis Parte 2, que seria um épico, não seria um CD, como teriam ali as versões originais das músicas que eles pensaram, e músicas até que não foram pro álbum. Então, se você é meio que desse fã aí que gosta mais de ver essas coisas, fica aí a recomendação. Vou deixar aqui a capa para você, ou aqui. Enfim, vai estar aí na tela a capa para você ver, para você identificar e ir lá ouvir essas músicas. Então, qual que é o contexto do Dream Theater nos anos 90? Os caras lançaram Imagine the Words, foi um sucesso, conseguiram aí colocar Pull Me Under nas rádios, teve Another Day ali que também saiu um pouquinho, mas qual que foi a ideia? Os caras conseguiram incluir no álbum uma música de 8 minutos, de mais de 8 minutos, que virou um hit, e músicas ali como Metrópole Parte 1, como qual que é o nome da outra música? Under a Glass Moon. E os caras pensaram assim, putz, se a gente conseguiu fazer isso no primeiro álbum, a gente vai conseguir criar uma carreira em cima de músicas mais complexas, de músicas mais longas e que ainda assim podem ser que vão pra rádio, mas que a gente consiga expressar realmente o que a gente quer por volta de música. Aí o que aconteceu? O segundo álbum veio o Awake, que hoje é um clássico do Dream Theater, tem um monte de música excelente, pra mim tem alguns dos solos mais inteligentes do John Petrucci ali. Porém, esse álbum não foi o sucesso que precisava ser. Né? Não saiu nenhum hit ali daquele álbum, exceto Silent Man, mas ainda assim é mais uma música de passagem do que uma música de fato do Dream Theater. Por mais que tenha feito sucesso ali na bolha dos fãs, dos fãs mais próximos da banda, por assim dizer, ainda assim não foi um sucesso considerado pela gravadora. Então, na busca de lançar esse terceiro hit, a gravadora meio que começou a tomar as rédeas um pouco da produção desse álbum. Então, vocês já vão entender que os caras foi o último álbum que eles gravaram, que eles produziram, né, que não foi produzido pelo John Petrucci, pelo Portnoy, a partir do próximo álbum, né, do álbum seguinte. Tudo foi produção, foi feito dentro de casa, justamente porque os caras foram muito limitados. Então, assim, eles tinham material para um CD duplo, eles queriam lançar um CD duplo, seria o primeiro CD duplo da banda. Os
caras tinham ali, por exemplo, composições já feitas como a Change of Season, que é um épico de 25 minutos. Metrópole Parte 2 era para ser um outro épico também, que não estava na cena, que acabou não indo, né, pro álbum. Tiveram algumas músicas que foram cortadas. A gente pode falar aqui de, por exemplo, Burning My Soul, que era para ser um épico também. A passagem instrumental que virou... Como é que é o nome da música? Olha só, Lost Not Forgotten Archives aqui, até parece que estão me ouvindo. Então ali a própria versão de Burning My Soul foi muito, 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 muito podada. E Hell's Kitchen, que é uma passagem nesse álbum de 4 minutos, que é uma passagem instrumental desse álbum, era uma passagem dentro de Burning My Soul. A música You Not Me não era para ser You Not Me, era para ser You're Me, You Are Me. E aí a produção foi alternada. Lines in the Sands também teve mudança. Teve uma lista de músicas que não foram pra frente, né, músicas inteiras que os caras simplesmente limaram no álbum, não deixaram. E por que isso acontece, simplesmente? Por que o artista simplesmente não pode falar assim, não, eu quero lançar um CD duplo, eu quero fazer 2 horas de gravação, inclusive para época, anos 90, 2 horas de gravação era muita coisa, seria um álbum triplo de alguém, provavelmente. Mas por que simplesmente as portas são fechadas para essas situações, até hoje, inclusive? Bom, vamos partir do princípio que nós vivemos um mundo capitalista onde tudo gira em torno do dinheiro. Se você não concorda com isso, sinto muito por você, mas isso é um fato. Você pode não concordar, mas não deixa de ser um fato. E aí, como eles lançaram um segundo álbum, e eles ainda tiveram uma certa liberdade, eles tiveram liberdade, na verdade, e não foi pra frente, a gravadora resolveu tomar as rédeas nesse álbum e meio que assim, não, a gente vai produzir o álbum de vocês para que ele seja mais comercial, então a gente precisa que vocês façam isso, não façam aquilo e sigam esse molde aqui. A gente pode entrar no mérito de falar também que a própria gestão da banda foi comprometida. Então ali o produtor direto, a pessoa que era o canal entre a produtora e a banda meio que saiu do projeto, abandonou no meio do caminho, não quis seguir para frente por divergências criativas. Nesse vai e volta, o próprio Mark Portnoy disse que ia sair da banda, ele disse que não ia ficar lá na banda nessa época, porque ele não ia fazer uma coisa que ele não acreditava. Ele sempre teve essa veia muito forte de trabalhar em cima do que ele acreditava, né? E acabou que, no momento de calor, ele até disse que ia sair da banda depois que terminasse as gravações, que ia fazer a turnê e ia embora. Ele não ia ficar. Inclusive, o tecladista na época, né, o Derek Sheridan, que foi peça fundamental nesse álbum porque ele conseguiu muito, apesar de todos os recortes que foram feitos nesse álbum, ele teve um papel fundamental tanto por intermediar, né, esse meio termo entre fazer o que eles acreditavam e fazer o que eles queriam, né, o que a gravadora queria, como também conseguir deixar o ambiente melhor para conseguir trazer as composições de uma forma melhor, eles conseguiram adicionar coisas de um jeitinho ali que eles queriam fazer. Então ele foi muito fundamental, tanto nos arranjos, na composição, na produção como um todo desse álbum, para que chegasse no resultado satisfatório para ambas as partes, né? A gente pode colocar aqui um parênteses, por exemplo, como a Change of Seasons, que eles ainda assim lançaram esse EP, eles lançaram como EP, né? E eles lançaram ali em 95, né? Então eles acabaram fazendo uma produção separada para lançar essa música, porque eles não queriam perder esse trabalho. Tem gente ali que, assim, tem certeza ouvindo esse Lost Not Forgotten Archives aí dessa demo, que não era uma demo muito primitiva, eles já tinham muita coisa ali para ser gravada quando eles tinham essa ideia, então eles meio que trabalharam escondido, vamos colocar assim, do estúdio para conseguir fazer o material e já chegar lá com eles assim, ó, a gente tem isso aqui pronto. E, cara, não dá pra saber falar assim, realmente ia sair um álbum melhor do que ou vai saber como ficarão essas versões finais dessas músicas. Mas ainda tem gente que jura de pé junto que ia ser um álbum muito melhor do que foi. E aí hoje, falando 30 anos depois sobre esse álbum, a gente pode concluir que sim, é um álbum clássico do Dream Theater, sim, tem muita coisa legal ali. Tem muita... É de longe o álbum, de fato, mais comercial do Dream Theater, ele é o menos prog, por assim dizer. Ele tem muita música que é balada. You Not Me, New Millennium até tem umas coisas. Peruvian Skies, apesar de ter um dos melhores riffs do DT, é uma música muito balada. Hollow
Hollow Ears, enfim, eu poderia listar aqui todas as músicas, mas a maioria das músicas é mais comercial do que prog. Então realmente foi um álbum que a produtora pesou muito a mão. E assim, é legal eu quis trazer esse vídeo para falar sobre o assunto porque tem muito aquele negócio de recentemente, não recentemente, mas poucos tempos atrás, não recentemente, mas não faz tantos anos assim, e o Andreas Kisser deu uma entrevista num podcast falando que ele falou, acho que se foda o fã, porque eles não podem fazer só aquilo que os fãs querem, porque senão eles viram um produto tal, e que tinha que ter arte, e papapá. Só que assim, vamos concordar que o dinheiro vai gerar em torno de tudo e dependendo mesmo do projeto que você for fazer, você não vai ter escolha, sabe? Tem muita gente aí viralizando cortes falando do meio musical, que o cara no Brasil, que ele é produtor, ele lança quem ele quiser por R$500 mil. Você duvida que isso funciona? Porque o mercado é vendido, mas se você for parar pra pensar, os anos 90 com a rádio era a mesma coisa. Ou você acha que a rádio ali colocava quem eles queriam pra tocar na rádio porque eles eram bonzinhos, que gostaram de Pumianer, né? Não ser ingênuo também, né? Então, assim, por mais que a música seja boa e olhando hoje pra trás, esse álbum foi um clássico, é um clássico, tanto em sonoridade quanto em temas ali, não era pra ser bem o que eles acreditavam, né? Então, é meio curioso a gente parar pra pensar que, por mais que os artistas tenham a liberdade, alguns deles hoje em dia têm até o próprio estúdio, mas quanto de trabalho que hoje não se perde pela indústria da música? E a arte não é só pela arte. É curioso pensar isso, né? O que você acha dessa reflexão? Eu quis trazer mais um vídeo hoje mais de resenha, mais de trocar essa ideia, porque direto sai notícias sobre IA que fez música e tá ficando em primeiro lugar em tal lugar de ser a música mais ouvida, ou de que é muito fácil ganhar dinheiro com música, porque qualquer pessoa pode ser lançada, mesmo que ela não saiba cantar, e aí o mercado da música é vendido, e que isso é um absurdo, e vamos concordar que a gente que gosta de música de verdade somos minoria, né? Não é de hoje que o mercado é assim, o mercado é assim desde sempre, as pessoas precisavam ter dinheiro, isso como qualquer nicho, precisa ter dinheiro para investir no seu negócio, no seu produto, para ele começar a rodar, para as pessoas começarem a conhecer, para futuramente você ter a liberdade de poder fazer o que você quer. Hoje o Dream Theater eles produzem os próprios álbuns e eles podem fazer uma duração de música que eles quiseram. Não fizeram o Dance to Shin, que lançaram um CD duplo gigantesco, uma história conceitual, e quase ninguém gostou. Pois é. Mas aí eu acho que para você chegar nesse nível, você tem que galgar alguns degraus aí, né? Subir alguns degraus e saber o momento que você está. De novo, o que você acha desse assunto? Você acha que a música é um mercado que é uma máfia, que é vendido? Você meio que já entendeu isso e tá ok, vamos pra frente? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar esse papo de novo aqui, só trazer uma história de uma banda que eu gosto, que eu vi que já aconteceu e fazer um paralelo com a atualidade, porque realmente tem muitas coisas aí que a galera passa batido, acho que só acontecem por agora. Se inscreve aí no canal, como eu já disse, dá uma olhada aqui, tem alguns outros vídeos para você dar uma olhada tanto sobre assuntos, mais resenha e tudo mais, como também coisas sobre plugins e guitarras e tecnologia. E por aí é isso. Forte abraço.